Bom, agora eu tô com a cadeira aqui, a altura tá no grau, não tô rebaixado que nem antes. Tamo de boa. Vambora. Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Namecos vai Explodir. E dessa vez aqui a gente vai falar de idols e suas verdadeiras personalidades. Basicamente relatos de pessoas não famosas ou de pessoas famosas dizendo como é tal idol, como que ele se porta, como que é ele pessoalmente. E antes da gente começar, eu quero avisar das minhas redes sociais. Eu tô usando as duas, né? E eu tenho uma meta pessoal de chegar a 20 mil seguidores. Então se vocês quiserem seguir, tá o link aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá que eu vou ficar muito happy. Quero mimos. Enfim, bora começar o vídeo, mas antes roda a nossa recomendaçãozinha de hoje. Acho que quase todo mundo aqui deve ter um certo interesse em saber como que é a verdadeira personalidade das integrantes do Blackpink, grupo da YG Entertainment. Esse grupo tá estouradaço, tá sendo um dos maiores grupos ultimamente, e muito se fala sobre a química que tem entre elas, como elas são verdadeiramente amigas e tudo mais. Mas agora saber a real personalidade delas é um trabalho muito complicado porque a gente não convive com elas. Sei lá, vai que tem alguém que é amigo da Lisa, da Jenny, da Jisoo, da Rosé. Não sei se é alguém aí que tá assistindo aí é amigo delas, mas vamos lá, é nóis. Manda um iPhone pra mim. Mas a gente felizmente tem relatos de ex-colegas da integrante Jisoo, ex-colegas de escola, que acabaram revelando como é a personalidade dela no cotidiano. Tem revelações de dois internautas que rodaram por aí. A primeira é... abre aspas. A Jisoo era bem legal. Quando entrei no ensino médio não conhecia muitas pessoas da minha classe, mas ela tava na classe ao lado. Ela era amiga de uma garota com quem eu não tava em bons termos. E aquela garota era do tipo que se ela não gostasse de alguém, seus amigos também não poderiam gostar dessa pessoa, tá ligado? Ela saía por aí dizendo coisas ruins sobre mim pra que todos os amigos dela olhassem pra mim com outros olhos, mas quando fazíamos aulas conjuntas, Kim Jisoo falava comigo primeiro. Isso foi durante nosso primeiro ano do ensino médio, que é uma época em que as crianças são sensíveis com esse tipo de coisa e fecha aspas. Daí, como eu disse, teve outro internauta que revelou seu passado junto de Jisoo, e ele disse o seguinte, abre aspas. A Jisoo foi legal, eu tava na mesma classe que ela e não era super próxima dela, mas ela era brilhante, agradável e bonita. Ela cochilava muito durante as aulas. Eu a vi babando enquanto dormia muito. Ela era legal e se dava bem com todo mundo, de pessoas que eram de certa forma más até aqueles que eram muito estudiosos. O círculo de amizade dela era extenso. Ela tinha uma personalidade brilhante, fecha aspas. Então a Jisoo aí tem 100% de aproveitamento, porque de duas pessoas que falaram que conviveram um pouco com ela ali, as duas falaram bem dela. Então ela realmente deve ter essa personalidade brilhante, o que não acaba sendo surpresa porque é só basicamente uma confirmação de um fato que a gente já sabia. Todos os integrantes do SHINee se mostraram pessoas gentis e de bom coração para o público, mas uma ação realmente tocante foi a do integrante Ki. Em 2014, uma fã dele estava publicamente mostrando ela se automutilando. E o Ki acabou intervindo e comentou no Instagram dessa fã para ela parar de se machucar. Ele até compartilhou uma notícia da própria experiência pessoal dele e prometeu juradinho que estaria do lado dela nessa luta interna. Esse ato de bondade incrível repercutiu bastante, muita gente ficou feliz com a atitude do integrante do SHINee. Isso realmente acabou dando forças para que a fã que estava nessa luta interna pudesse seguir em frente. E passando o tempo, um ano depois disso tudo, a garota postou uma imagem mostrando como ela estava melhor, agradecendo o Ki e a comunidade do SHINee por se manterem do lado dela nesse caminho de recuperação. E o Ki até comentou lá também, que foi muito legal, que mostra que ele não esqueceu e realmente estava ali do lado dela. Bom, além de relatos assim de pessoas que não são famosas, que podem falar de determinada personalidade, de um idol, também tem outras celebridades que falam de idols, como a cantora Soulbi, que ficou muito próxima do Jin no programa The Law of the Jungle, e acabou compartilhando a personalidade dele fora das câmeras. Ela acabou revelando que o Jin se aproximou dos membros do elenco sobre fazer um chat em grupo, provavelmente no Kakao Talk, né, eles não usam Zapzada, então, né, e ele acabou quebrando o gelo ali, basicamente. Ele foi muito importante ali para quebrar o gelo entre o elenco. E ela também compartilhou que o Jin sempre respondeu aos textos dela, apesar das schedules hiperlotadas que ele deve ter. Abre aspas. Nunca houve um caso em que ele não respondeu a minha mensagem. Foi quando eu pensei, muito detalhista, é por isso que ele tá indo tão bem. A personalidade dele é muito boa.
Fecha aspas. Pra mim, o Jin, apesar dele parecer muito gentil assim, não dá pra imaginar que é tanto como a Sobe descreveu. Mas se ela disse, tá falado, né? Não tem o que discutir. Ela passou um bom tempo com ele. Quem tem Hyun, mais conhecido como V do BTS, também tem uma personalidade difícil de entender e que na verdade ninguém realmente revelou pro público, só ele mesmo, então a gente tenta entender de certa forma. Facilmente a gente consegue definir assim superficialmente como um cara bonito, um pouco excêntrico, bobinho, que não se importa com críticas negativas ou com o que as pessoas pensam e era apenas ele mesmo ali. E também que ele provavelmente poderia ter meio que uma visão infantil sobre o mundo, mas passando-se os anos a gente acaba entendendo mais e mais que ele é indecifrável. Ou seja, a gente não entende. E não dá pra definir a personalidade dele. Há aqueles que podem simplesmente dizer que ele ficou mais frio e na dele por conta de tragédias pessoais. Mas como que a gente define esse tipo de coisa? Basicamente impossível. É um rumor ruim de se espalhar, que pode ser danoso. Mas uma coisa é certa, ele parece ter amadurecido muito, sem perder de nenhuma forma aqueles traços iniciais que a gente percebe. Ele reconhece pessoas que são mal intencionadas, por exemplo, em entrevistas americanas. Ele tem um interesse musical incrível, com uma gama de estilos. Então é muito interessante eu colocar o V aqui nesse tipo de vídeo, de idols e suas verdadeiras personalidades, né? Porque uma personalidade dessas, que é indecifrável, de certa forma é única. E não significa de nenhum jeito que não é verdadeira. Rain é um dos artistas do K-pop que eu mais admiro e que mais se aproxima de ser assim o meu idol favorito e tudo mais. Ele se aproxima bastante. Tem outros aí que eu posso citar, mas ele se aproxima bastante também. Ele é alguém que eu realmente admiro musicalmente e parece que o ex-manager dele, além de admirar musicalmente, deve admirar pessoalmente o cantor. Porque ele postou em um lugar da internet sobre como foi a experiência de trabalhar com esse idol famosíssimo. Abre aspas. Quando eu trabalhava com o Hyunmin, ele me disse isso. Seu papel não é impedir que os fãs venham em minha direção. Seu papel é garantir que eu e meus fãs possamos conversar um com o outro de uma maneira segura e suave. Ele não só tem o rosto, a altura, físico, a habilidade de cantar e a habilidade de dança, mas também é diligente, com mais que perfeito caráter e personalidade. Fecha aspas. E não só o manager dele comentou isso, como o Richard lá no programa Knowing Bros, fazendo de certa forma uma piada, mostrou também que ele é conhecido por esses traços positivos, por ele ser gentil, que antes mesmo do programa ter começado ele cumprimentou todo mundo ali, certinho e bonitinho, só que no programa mesmo ele tinha que atuar mais durão, então o Richard zoou isso, né, e tudo mais. Eu só não falo do Richard aqui nesse vídeo porque eu já falei tanto da personalidade dele que ia ficar chato. Eu sempre falo do Richard em algum momento. Chega de elogiar ele, né, mano? Tá bom já. Mas enfim, o Rain também é incrível. E ponto final. Bom, muitas pessoas aqui nesse canal agora devem curtir bastante a solista IU. Ela já foi comentada em diversos vídeos meus pelo seu passado, pelos seus desempenhos no mundo da música e tudo mais. E pra falar da sua verdadeira personalidade, com certeza dá pra facilmente pegar alguém que é próximo dela, que já trabalhou com ela. E esse alguém é seu baterista. E ele é bem próximo dela mesmo. E uma vez já compartilhou como ela é fora das câmeras. Claramente, como qualquer pessoa próxima dela nesse cenário, ele primeiramente elogiou a IU pelo seu talento na música e sua habilidade de criar músicas a partir dos seus sentimentos mais íntimos, abre aspas. Os pensamentos da IU sobre música são profundos e sua compreensão do processo geral de música é excelente. Fecha aspas. E obviamente, por estar aqui nesse vídeo, ele elogiou a personalidade dela e como ela muitas vezes é mal interpretada pelo público, por conta dessa imagem quietinha que ela acaba transmitindo ali. Abre aspas de novo. Ela é realmente a melhor. Ela muitas vezes é mal interpretada devido à sua personalidade tímida e tranquila. Mas uma vez que você a conhece mais, você vai descobrir que ela é realmente uma pessoa genuína e honesta. Fecha aspas. Isso é algo muito importante da gente salientar, que muitos idols são mal interpretados pelos fãs de K-pop. Então muito cuidado se você não gostou de um jeito que tal idol se portou ali e tudo mais, porque às vezes pode não ser o que você inicialmente imaginou. Pode ser só um engano, uma má interpretação da pessoa.
E agora mais uma história contada por internauta de uma integrante bem amada do grupo A-Pink, a Bomi, que é a minha base, inclusive. E basicamente esse internauta contou uma história sobre a Bomi ter ajudado esse irmão mais novo dele. Vamos entender bem essa história aí. Calma. O internauta afirmou basicamente que seu irmão mais novo teve dificuldades em fazer amigos no ensino médio por motivos de saúde. Alguma complicação que ele teve ali acabou afetando muito. Isso deve ser bem bad mesmo. Realmente deve ser um cenário horrível. Ainda mais que ele era uma pessoa tímida. E já mexeram muito com eles ali, de zoar e tal. É zoado mesmo. Então o internauta acabou afirmando que seu irmão estudava no mesmo colégio de Bomi. E que ela sempre tratou ele bem. Ela já almoçou junto dele ali e corajosamente se manteve firme contra valentões daquela escola. Para que eles parassem de incomodar ele. Ai, dá uma satisfação, né? Ver o passado de Aido assim. Me deixa feliz, né? Me deixa felizinho. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e muito obrigado por me seguir no Twitter e no Instagram. Se você quiser ser membro, é só clicar no botãozinho que tem aqui no YouTube de Seja Membro e você me apoia financeiramente, mensalmente, com um valor bem baixo, mas que significa muito pra mim. Eu sou Samuel TK e K-Pop é Good.